Fala galera do Primeiro Octógono, tudo bem por aí? Vim falar com vocês sobre os anúncios que nós adiantamos ontem, nos rumores que estavam sendo falados nos bastidores do MMA. E muitos deles se concretizaram e viemos debater hoje sobre eles. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre esses anúncios que o Dana White fez e vamos para mais um debate MMA. Existem normalmente no MMA não apenas dois lados da moeda. Como nós podemos ver, na divisão até 70 quilos, temos diversas histórias que nós podemos contar ali que vão fazer sentido para enfrentar o campeão Islam Makhachev. Mas após os anúncios de ontem, ficou muito claro os caminhos que eles vão percorrer na categoria 66, 70 e também 77 quilos. Mas, Vitor, não anunciaram nenhuma luta até 77 quilos. Vem comigo que eu te explico. Falando primeiro da categoria até 66 quilos, que é a categoria que a decisão que o Dana White tomou mais faz sentido. Por quê? Existem dois lutadores que merecem uma disputa de cinturão além do Diego Lopes. Ontem ele anunciou que Diego Lopes e Alexander Volkanovski estarão se enfrentando no final de janeiro na Austrália. Leron Murphy e Evloev também mereciam uma disputa de cinturão. Leron Murphy vem de uma vitória absurda contra o duríssimo Aaron Pico. E Evloev venceu o próprio Diego Lopes, venceu diversos lutadores que o colocaram numa posição de destaque. Então, a partir do momento que esses dois lutadores merecem esportivamente disputar o cinturão, seria injusto o Diego Lopes lutar? Acompanha meu raciocínio. Esportivamente falando, Leron Murphy e Evloev mereciam mais do que o brasileiro. Mas o brasileiro vem de uma vitória muito boa sobre o mais hypado da categoria, que é o Jean Silva, e ele pode entregar para o Alexander Volkanovski uma luta muito mais empolgante do que os outros dois lutadores iriam entregar. Murphy, mas que tecnicamente seja muito bom, ele é um lutador que venceu agora um estreante. Ah, sim, mas ele tá lá no topo do ranking e merecidamente. Mas o Diego Lopes, por exemplo, para mim é mais impressionante você vencer o Jean Silva do que o Aaron Pico. Porque os dois que mostraram até agora, o Jean Silva, na minha opinião, tem um currículo melhor do que o Aaron Pico. Que por mais que seja um atleta de nível altíssimo no wrestling, quando a gente está falando de MMA, o Aaron Pico estava lutando contra lutadores no Bellator que nem sempre estavam no nível do UFC. Então, sim, Evloev e Leron Murphy mereciam mais que o Diego Lopes, mas não vejo como injustiça. Diferente do absurdo que está acontecendo até 70 quilos. Quando o Dana White anuncia que teremos a disputa de cinturão interino, é mais do que certo, deveria ser certo, que Arman Tsarukyan estaria ali no meio. Ele conquistou a chance de disputar o cinturão quando venceu o Charles do Bronx lá atrás. E tudo bem, que ele fez uma sacanagem com a empresa, não, né? Porque ele se machucou. Mas ele deixou a luta contra o Islam Makhachev um dia antes. Isso realmente, ele perdeu a chance de disputar o cinturão ali. Mas a partir do momento em que ele coloca Justin Gaethje, que faz o mínimo de sentido, não faz mais sentido que o Arman Tsarukyan, mas no caso que eles estão, né, de não ter Topuria, Charles não faz sentido lutar pelo cinturão agora, e nem o Max Holloway. Mas colocar o Justin Gaethje e colocar o Paddy Pimblett, que chegou a quinto do mundo, lutando contra Bobby Green, Tony Ferguson e Michael Chandler, não faz sentido algum. O Justin Gaethje, por mais que também não faça tanto sentido, ele é um ex-campeão interino, tá lutando no topo da categoria há muitos anos já, e vem de vitória sobre o Rafael Fiziev. A partir do momento que você conquista uma oportunidade para o cinturão, vencendo esses três lutadores que o Paddy Pimblett ganhou, Chandler, Green e Tony Ferguson, realmente é inadmissível. Nós temos chances de ter o Paddy Pimblett como o pior campeão da história do UFC, porque merecidamente não faz sentido algum. Então ele não é um lutador que merece estar ali no momento, porque ele está no top 5 sem ter vencido nenhum top 5, sem nunca ter nem lutado contra um top 5. A partir do momento em que nós temos esse tipo de coisa e passando à frente do Arman Tsarukyan, não faz sentido algum a gente levar essa disputa de cinturão a sério. Porque o melhor do mundo, sem ser o Ilia Topuria, hoje, na categoria até 70 quilos, se chama Arman Tsarukyan. Ah, mas tem o Charles, tem o Max Holloway. Sim, claro, mas o Arman Tsarukyan venceu do Charles. E hoje ele merece disputar mais o cinturão do que Paddy Pimblett e Justin Gaethje juntos. Então, a partir do momento que nós temos essa confusão que o UFC marcou, a gente pode entender o cenário de outras categorias também. Vou dar aqui dois exemplos para você. Se eles deram o cinturão, a disputa de cinturão, para o Paddy Pimblett, que, tecnicamente falando, ele é pior que o Justin Gaethje, mas pela diferença de idade dos dois, eu acho que o Paddy Pimblett, por ter menos quilometragem também, pode vencer o Justin Gaethje. Isso é uma loucura de falar. É uma loucura pensar que o Paddy Pimblett pode ser campeão do UFC. Mas quando a gente leva isso para as outras categorias, a gente pode ver que, por exemplo, o Islam Makhachev não vai lutar contra Carlos Prates.
O Islam Makhachev não vai lutar contra o Morales. O Islam Makhachev tem um percentual desse tamanho de lutar contra o Ian Gary, porque a luta escolhida para engordar o pato, que é o Makhachev, é uma luta que é duríssima, mas é um lutador que também está fora do auge, que é o Kamaru Usman. Com certeza, esse vai ser o caminho que eles vão percorrer. Ainda mais não tendo a luta com Topuria à vista. Topuria só vai voltar a lutar no meio do ano que vem. E aí, a partir do momento que ele voltar a lutar no meio do ano que vem, muitas pessoas vão falar assim, mas automaticamente ele vai lutar contra o Pimblet e contra o Justin Gaethje, correto? Não. O John Jones lutou contra o Stipe Miocic já tendo um campeão interino com defesa de cinturão. Então é muito difícil de entender o caminho que o UFC está querendo percorrer. A partir do momento que nós temos essa confusão toda acontecendo, fica difícil de prever algumas outras coisas. Mas outras coisas fica mais fácil de prever. Vou te dar um exemplo. Jean Silva vencendo Arnold Allen, muito provavelmente ele irá disputar o cinturão da categoria até 66 quilos, porque ele atrai muito mais atenção do que Leron Murphy e Evloev juntos. Isso me deixa triste? Não, eu adoro ver brasileiros disputando o cinturão. E eu também não vou ficar triste porque o Evloev não vai disputar o cinturão, para mim isso é indiferente. Mas quando a gente fala de meritocracia, como eu falei, essa categoria, o Diego Lopes é o que mais faz sentido dessas decisões que eles tomaram. Mas Paddy Pimblett disputando o cinturão interino contra o Justin Gaethje não faz sentido algum. O mínimo que poderia acontecer é Paddy Pimblett, sim, você vai disputar o cinturão interino, mas vai ser contra o Arman Tsarukyan. Aí sim, isso é o que mais faria sentido dentro da organização nesse momento. Claramente eles estão querendo que o Paddy Pimblett lute contra o Topuria. Isso só mostra que, em janeiro, se o Topuria tivesse lutado em janeiro, seria também contra o inglês Paddy Pimblett. Qual o sentido? Qual a direção que o UFC vai agora? Vamos aguardar, vamos esperar. São lutas que, por mais que a gente possa falar, é um evento muito bom, que foi marcado para o dia 24 de janeiro, que além de Justin Gaethje e Paddy Pimblett, teremos Amanda Nunes contra Kayla Harrison, teremos Jean Silva contra o Arnold Allen. São lutas muito interessantes. Claro que Justin Gaethje e Paddy Pimblett é uma luta que eu gostaria de ver, mas não nesse nível. Para mim seria uma ótima luta para compor card principal de uma futura luta do Topuria com o Arman Tsarukyan, mas não uma luta dos dois valendo o cinturão interino, que não faz sentido algum. O que vocês acham aqui desse vídeo, dessas coisas que o Dana White fez, que o UFC tomou, as decisões que foram tomadas pela organização, que, na minha opinião, deixaram muito a desejar? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se inscreva no canal e até o nosso próximo Debate MMA.